Olá, oitavo ano, vamos dar continuidade no capítulo 4, que foi onde nós paramos, certo? E a gente agora vai falar sobre alimentação e saúde, tá? Quando a gente fala de alimentação saudável, a gente está falando de uma alimentação que é essencial para o funcionamento do organismo. A variedade, como nós já falamos, você não pode ter uma alimentação só de carboidrato, só de proteína, só de lipídios, só de vitamina. Você tem que ter uma alimentação variada, com uma qualidade, mas o modo de preparo também é fundamental. Por quê? Imagina que você tem uma refeição super equilibrada, tá? Mas, por exemplo, os vegetais eles não foram higienizados. O que você vai comer cru, ele não foi higienizado. E aí você pode estar pegando, por exemplo, um verme. Então, algo que poderia te fazer bem acaba te fazendo mal, tá? Então, o modo de preparo é fundamental. E alimentos que são ricos em sódio, açúcar, gordura e conservante, eles devem ser consumidos com moderação e dependendo da pessoa, caso ela tenha algum problema pré-existente de saúde, ela nem deve consumir algumas dessas coisas, ok? A gente vai falar agora sobre dietas alimentares. Quando a gente fala de dietas alimentares, elas indicam o consumo de alimentos de forma equilibrada. E esse objetivo é da pessoa ter uma boa saúde e também estar controlando o peso, tá? Uma dieta equilibrada contém, mais uma vez, como a gente falou, alimentos variados, diferentes fontes de nutrientes que contribuem para a manutenção da vida. Por exemplo, gente, quando a gente fala de um bebezinho, de um recém-nascido, até os 6 meses de vida, ele precisa de quê para se alimentar? Única e exclusivamente do leite materno. Essa é uma dieta alimentar de um bebê de 0 a 6 meses, porque no leite materno tem todos os nutrientes e a água que ele precisa, tá? De uma forma equilibrada, além de fornecer defesa natural, que são os anticorpos que a mãe passa pelo leite, tá? E a dieta, ela também deve ser associada à prática de exercícios, porque você consome caloria, mas você também queima caloria. Agora a gente vai falar dos distúrbios alimentares. Os distúrbios alimentares, eles são um padrão de comportamentos alimentares que são disfuncionais e são prejudiciais para o indivíduo. Então, a gente vai falar de 3 distúrbios, tá? Que é a anemia, o raquitismo e a anorexia. A anemia, ela vai ser causada pela falta de ferro na alimentação da pessoa. As pessoas que possuem essa doença, elas têm uma acentuação, elas têm uma acentuada diminuição do número de glóbulos vermelhos, que são as hemácias que a gente falou na aula, né, no sangue, e aí a pessoa acaba ficando fraca e com uma aparência assim pálida, né, a pele da pessoa fica mais pálida, tá? Já o raquitismo, ele é uma doença infantil, tá? Que vai estar atingindo os ossos, por conta de distúrbios do metabolismo de cálcio e de fósforo. Esses distúrbios, eles são ocasionados porque a criança, ela tem uma carência de vitamina D. E isso pode levar, olha só, olha isso daqui, olha o envergamento das pernas. Isso é típico do raquitismo, tá? Causa esse envergamento dos ossos, tá? Por quê? Porque o cálcio e o fósforo, eles são responsáveis pela rigidez que o osso precisa, tá? E por último, a gente vai falar da anorexia. A anorexia vai ser um distúrbio onde a pessoa vai apresentar um comportamento compulsivo para manter o seu peso abaixo do que seria normal. Então, é mais ou menos o que mostra aí na foto. A menina, se vocês olharem aqui, né, a imagem dela mesmo, ela tá super magrinha, você consegue ver os ossos dela. Mas quando ela se olha no espelho, ela se vê acima do peso, né? A pessoa, por mais magra que esteja, ela se vê super acima do peso, tá? Então, ele é um transtorno que está ligado a aspectos psicológicos, tá? Da pessoa, fisiológicos e até sociais também. Onde a pessoa não aceita a sua própria autoimagem. Ela tem que buscar um tratamento, né, psicológico ou psiquiátrico para poder se tratar, ok? Então, são alguns distúrbios alimentares, porém existem outros, tá? Tem o caso da obesidade, tem a bulimia, tem outros.
E aí a gente também vai falar sobre a conservação dos alimentos. É o que eu falei para vocês, não adianta você ter um alimento saudável se ele não tiver conservado de forma correta, se ele não tiver sido higienizado de forma correta. Então, algumas formas que a gente tem de conservar os alimentos. O resfriamento, né? Colocar ele no ambiente resfriado. O congelamento também é uma. Fervura, porque quando você ferve, você mata os micro-organismos que estão ali. A defumação, que é através de fumaça, a pasteurização e o salgamento. São algumas técnicas de conservação de alimentos que a gente utiliza no nosso dia a dia, tá? Agora a gente vai falar da intoxicação alimentar. A intoxicação alimentar é uma infecção causada quando a pessoa consome algum alimento que estava contaminado por algum micro-organismo. Pode ser uma bactéria, pode ser um fungo, pode ser um vírus, pode ser até mesmo um agrotóxico, tá? Isso causa uma intoxicação na pessoa. E aí a pessoa, geralmente, ela tem cólica, ela pode ter vômito, ela pode ter insuficiência respiratória. Então, existem vários tipos de intoxicação alimentar. E aí a pessoa tem que buscar uma ajuda médica, porque nos casos mais graves pode levar a óbito, tá bom? E aí, para fechar essa primeira parte, a gente entrar no sistema digestório, a gente vai falar sobre a desnutrição e a insuficiência alimentar. A desnutrição, quando a gente fala dela, ela pode estar causando atraso no crescimento e no ganho de massa corpórea, né? Crianças e adolescentes principalmente. Inchação, alteração psíquica e motora, apatia e emagrecimento. Já a insuficiência alimentar, ela vai ocorrer por conta de dieta que é desequilibrada e elas são responsáveis por várias doenças, tá? Como é o caso do bócio, que dá aquele inchaço. Desculpa, quando a gente fala de bócio, a gente vai estudar isso mais pra frente, mas está totalmente ligada à tireoide, é uma glândula que a gente vai estudar mais pra frente. A gente está falando da hipovitaminose A, ou seja, uma baixa quantidade de vitamina A, anemia e raquitismo que a gente já falou, tá bom? E agora a gente vai falar sobre a digestão dos alimentos, ou seja, sobre o nosso sistema digestório, tá? O sistema digestório, na realidade, o que é o sistema digestório? Tudo que a gente come fornece nutrientes para o nosso corpo, né? Então, o sistema digestório, ele vai estar pegando todos esses alimentos e ele vai estar aproveitando tudo que for possível da nossa alimentação, ok? E aí a gente tem que entender que o nosso sistema digestório é um sistema completo, então ele começa na boca e ele termina no ânus, tá bom? E a gente vai falar aí de cada um agora, tá? Então, quando a gente fala da boca, vamos falar na sequência, tá? Quando a gente fala da boca, a gente está falando que ela é uma porta de entrada do tubo digestório, né? Porque é através dela que a gente vai ter, através dos dentes, da língua, da mastigação, do ato de engolir, que a gente chama de deglutição, a gente vai estar triturando os alimentos e a língua está ajudando a empurrar, né? Jogar isso para dentro do corpo, tá bom? Depois que a boca, né, junto com a língua, junto com os dentes, ela mastiga e ela deglute esse alimento vai ser encaminhado para a faringe, ok? A faringe é um canal que está ligando a boca e o esôfago. E a faringe, ela é comum tanto ao sistema digestório quanto ao sistema respiratório, tá bom? Por isso que a gente não deve falar e comer ao mesmo tempo. Depois a gente vai detalhar isso. Mas a faringe, ela é comum ao sistema digestório e ao sistema respiratório, tá? Mas ela é um canal que vai estar comunicando a boca com o esôfago, que é para onde o alimento vai seguir agora. O esôfago, ele é um tubo, tá? Ele contém umas paredes assim bem musculosas que ele vai ligar a faringe ao estômago. E ele realiza movimentos que a gente chama de movimentos peristálticos. Então, ele fica empurrando o bolo alimentar até que esse bolo alimentar chegue no estômago, tá?
O estômago que está aqui, ele é uma bolsa, tá? Que ele tem paredes bem musculosas, e ele possui, a parede dele tem uma grande quantidade de glândulas que produzem o suco gástrico. E depois que esse alimento ele passa pelo estômago, depois da digestão que ocorre no estômago, ele passa a ser chamado de quimo, ok? Quimo. E agora a gente vai falar desse carinha aqui, ó, intestino delgado. Quando a gente fala do intestino delgado, a gente está falando que ele traz secreções que vieram do pâncreas. Então, olha só, agora começam a ter contato com as glândulas, tá? Então, ele traz secreções que vieram lá do pâncreas, que a gente chama de suco pancreático. Também traz a bile, que veio, ó, do fígado, tá? E ele próprio produz o suco entérico, tá? As pessoas acham que a maior parte da absorção de nutrientes ocorre no estômago, que não é uma verdade, tá? O intestino delgado, ele é muito importante por quê? Porque é nele que ocorre a maior parte da digestão e a absorção de nutrientes ocorre nele, tá ok? Agora a gente vai falar do intestino grosso. Quando a gente fala do intestino grosso, a gente está falando que esse intestino, o intestino grosso, ele absorve alguns nutrientes, né, que porventura não foram absorvidos lá no delgado, vai ser absorvido aqui no intestino grosso, tá? E ele é responsável pela formação do bolo fecal. E aí, o que vai acontecer? A última parte do intestino grosso, a gente vai estar chamando de reto, tá? E a abertura por onde as fezes saem, né, que é como se fosse no final do reto, a gente chama de ânus, que é por onde as fezes vão ser eliminadas. A gente não pode deixar de falar que aqui no intestino grosso tem bactérias que quando fermentam, essas bactérias, quando elas se fermentam, o alimento que não foi digerido, quando elas fermentam, na realidade, o alimento que não foi digerido, elas provocam os gases, tá? Que dá aquela dor chatinha na gente. E a gente também tem que falar que tem bactérias aqui no nosso intestino que são fundamentais pra gente, tá? Elas são muito importantes e úteis, por quê? Porque elas produzem substâncias que a gente precisa, que é o caso da vitamina K e da vitamina B12, ok? E agora a gente vai falar um pouquinho, porque a gente falou das partes e não falou muito das glândulas, tá? Então, falando de algumas glândulas. Aqui, quando a gente fala da glândula salivar, a gente está falando de glândulas que são muito importantes, por quê? Porque elas produzem a saliva. E a saliva, elas são responsáveis por umedecer os alimentos e facilitam a mastigação, né? Fazem um bolo. Imagina você comer, por exemplo, um biscoito creme crack, se não tivesse a saliva. Aquele biscoito ia descer machucando a faringe, o esôfago ia machucar tudo. Então, a saliva, ela tem essa função justamente de umedecer e formar um bolo, né? Quando a gente fala do fígado, aqui está o fígado, a gente está falando da maior glândula do nosso corpo, tá bom? Então, ele tem uma função, para quem não sabe, de desintoxicação do nosso organismo ao eliminar as toxinas. Ele filtra o sangue também, impedindo que patógenos que poderiam nos prejudicar se proliferem, tá? E ele também produz a bile, que eu já tinha falado para vocês, tá? E, para terminar de falar do fígado, olha como ele é importante. Ele armazena a glicose que está em excesso no sangue na forma de glicogênio, ok? A bile, para quem não sabe, ela atua em cima das moléculas de gordura, tá? Transformando em moléculas menores. E, por último, a gente vai falar aqui do pâncreas. Quando a gente fala de pâncreas, a gente também está falando de uma glândula, tá? E o pâncreas, ele é tido como uma glândula mista, que a gente estudou lá no começo do ano, não sei quem lembra. O que o pâncreas vai fazer? Ele está produzindo hormônios, tá?
o glucagon e a insulina, que são hormônios importantes que regulam a glicose no nosso sangue, além dele estar produzindo também o suco pancreático, ok? E aqui a gente fecha esse sistema digestório aqui, né? A gente falou já de todos eles. E ao final da digestão, tá? Depois que o alimento passou por todo esse processo que a gente falou, os nutrientes, eles são assimilados nas suas unidades, que a gente estudou lá no capítulo anterior. Então, o carboidrato, ele se transforma, para ele ser absorvido, ele vai ser absorvido na forma de glicose, tá? Os lipídios de ácidos graxos, as proteínas em aminoácidos. E a curiosidade é que os sais minerais e as vitaminas não sofrem digestão, ok? E a gente não pode deixar de falar que a digestão, ela é dividida em 2 pontos, tá? Que é a digestão mecânica e a digestão química, que a gente fala também, tá? Quando a gente fala de digestão mecânica, a gente está falando de mastigação, deglutição, que é engolir, e o peristaltismo, tá? Então, repara que na digestão mecânica não houve ainda uma transformação química, digamos assim. A mastigação é o quê? Você mastigar, você triturar esse alimento. A deglutição é engolir, e o peristaltismo é simplesmente você empurrar esse bolo alimentar para a próxima fase, né? Digamos assim, para frente, que é o que a faringe faz, que nós falamos. E quando a gente fala das ações químicas da digestão, aí você realmente já começa a ter uma transformação, tá? Quando você fala de insalivação, você está falando da saliva. A saliva, que é constituída da amilase salivar ou ptialina, como você quiser, ela já começa a transformar os carboidratos na sua boca, tá? Então, por exemplo, o amido começa a sofrer a ação e se transformar em maltose. Então, repara que já tem uma transformação. Quando a gente fala de quimificação, lembra que eu falei que lá no estômago o alimento passa a ser chamado de quimo? Porque no estômago se inicia a digestão das proteínas, tá? Onde vai estar atuando o suco gástrico. Então, aqui também já há uma transformação. E como o alimento que foi digerido no estômago chama-se quimo, a gente chama essa etapa de quimificação, tá? Já a quilificação, ela ocorre no intestino delgado, porque lá o alimento começa a ser chamado de quilo, tá? Então, ocorre a quilificação. Também tem transformações aqui. Então, a digestão mecânica é aquela que não tem transformação. E a digestão química, a ação química, ela tem transformação, ok? Dessa forma, a gente encerra o nosso capítulo, tá bom? Um beijo para todos e até mais!